O Afundanço. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de O Afundanço. Eu sou o Luís Janes e hoje, como estamos a chegar a uma fase crucial da época, com o fim das fases todos contra todos e estando o começo dos playoffs para perto, sendo que na Liga Betclic tal já aconteceu, importa fazer um apanhado de como estão as nossas equipas no contexto nacional. Começando pelo topo, nas ligas Betclic, onde somos representados e bem pelo Imortal da Albufeira, que nos masculinos ainda estão na luta por um lugar nos playoffs, sendo que nos femininos, no seu primeiro ano na Liga Betclic, foram apurados para os playoffs, contra o grande favorito ao título, Benfica, e tendo começado da melhor maneira com uma vitória. Na Proliga, na fase de promoção, o Portimonense, pese a pesada derrota sofrida este fim de semana, está com pé e meio nos playoffs, o que é excelente, enquanto na luta pela manutenção, a uma jornada do fim da competição, o Ginásio Olhanense e o Elétrico de Ponte Sor ainda não se safaram, mas continuam a depender de si próprios. Na primeira divisão masculina, na fase de promoção, o Farense e o Imortal Sub-23 estão praticamente apurados para os playoffs e na fase de manutenção, o CBA passeia tranquilamente a sua superioridade, o que também são excelentes resultados. Na parte feminina, temos a ACD Ferragudo, grande candidata à subida de divisão, a lutar contra um conjunto de equipas do Norte, enquanto a André de Rezende está a passar pelas dores de crescimento e a habituar-se a um nível competitivo diferente do que estava habituada. Também podemos considerar positiva as prestações das nossas equipas, sendo que pode passar a excelente caso o Ferragudo consiga a almejada subida. Na segunda divisão masculina, o Ginásio também se está a habituar a um escalão competitivo diferente do seu registro normal, pois trata-se de uma equipa com forte presença de sub-18 e o Portimonense sub-23 está a fazer uma época acima do esperado. Finalmente, a única equipa desta zona com um comportamento abaixo do esperado, a André de Rezende, que ainda não recuperou da lesão do seu jogador mais influente, o americano Dante Ramos, ocorrida ainda durante a primeira fase da competição. No entanto, todas estas equipas se apuraram para a segunda fase da competição, o que é de registar. Na parte feminina, o Farense está a cumprir uma época acima do esperado e está na luta pela subida de divisão, tendo em consideração que é o seu primeiro ano, ou ano zero, como os responsáveis do clube dizem, portanto temos que considerar muito bom o desempenho das atletas farenses. Na Taça Nacional, tudo dentro do esperado, pois o Atlético de Reguengos tinha valor para ser apurado para a segunda fase do Campeonato Nacional, mas um plantel curto e com várias lesões em jogadores-chaves a tal não o permitiram. E agora está a fazer um campeonato tranquilo. A ACD Ferragudo, os Monjoanenses e o Cabo Grândola também estão a fazer um campeonato dentro do espetável. Finalmente, destaque para o aparecimento dos Salesianos de Évora, que com uma equipa muito jovem e sem traquejo, estão a cumprir a sua via sacra. No global, todas as equipas estão a cumprir com os seus objetivos parciais e, se Imortal na Liga Betclic masculina se apurar para os playoffs, na Proliga, o Ginásio e o Elétrico fugirem à descida, será um ano muito positivo. A cereja no topo do bolo seria, na Liga Betclic feminino, o Imortal eliminar o Benfica e lutar pelo título, a subida de divisão do Portimonense Ferragudo, Farense, Imortal Sub-23 e Portimonense Sub-23, todos ou algum destes para considerarmos uma época excepcional. Especialmente para o basquete algarvio, pois o alentejano, com grande pena minha, não está a contribuir tanto quanto eu desejava. Mas chega de laréu e vamos aos jogos. Vamos então começar com a Liga Betclic masculina, onde o Imortal foi até casa do primeiro classificado, o Clube Desportivo da Póvoa, e foi derrotado por 81-73, num jogo muito equilibrado, mas onde a equipa nortenha conseguiu desequilibrar o terceiro quarto, e a partir daí controlou a partida e obter uma vitória tão importante como saborosa. Como destaques deste jogo, tivemos pelo lado do Póvoa, como melhor marcador e jogador mais valioso do desafio, Sherwood Brown, com os seguintes números: 24 pontos, 5 ressaltos, 4 assistências e 26 pontos de valorização. Pelo lado da equipa algarvia foi, como é normal, Marquis Moore, com 17 pontos, 8 ressaltos, 7 assistências, 2 roubos de bola e 24 pontos de valorização. Na classificação, o Póvoa segue em primeiro com 41 pontos, mais um Quesgueira e Vitória que têm 40 pontos. Em quarto lugar segue o Imortal com 38 pontos, em quinto o Cabo com 36 pontos, estas duas equipas com um jogo a menos. Por fim, o Sangalhos com 30 pontos. Muito do futuro imediato do Imortal passa pelo resultado do jogo em atraso com o Cabo, que pode decidir se a equipa algarvia se cola às equipas que lutam pelo acesso aos playoffs ou se ainda tem que lutar para não descer de divisão com o Cabo. Está ao rubro este grupo.
Nos playoffs da Liga Betclic feminina, o Imortal protagonizou a grande surpresa da jornada, pois impôs a primeira derrota à equipa do Benfica e, mais importante ainda, relançou o interesse desta eliminatória, que tinha como dado adquirido que a equipa algarvia apenas estava ali para fazer número e fazer 2 jogos e acabar o campeonato. O resultado do jogo foi de 52-50 a favor da equipa da casa e, embora o Benfica continue a ser o grande favorito a passar esta fase, para já quem vai à frente é o Imortal. E como diz o ditado, candeia que vai à frente. Vamos aos destaques individuais, começando pelos pontos marcados, onde a melhor marcadora do desafio foi Monique Pereira, do Imortal, com 15 pontos, enquanto pelo lado da equipa da Luz foi Ana Rodrigues, com 11 pontos. Como jogadora mais valiosa, foi eleita a Monique Pereira, com um duplo-duplo, 15 pontos, 11 ressaltos, 2 roubos de bola e 22 pontos de valorização. Pelo lado benfiquista, a melhor jogador foi Rafaela Silva, igualmente com um duplo-duplo, 11 pontos, 10 ressaltos, uma assistência, 3 roubos de bola, um desarme de lançamento e 21 pontos de valorização. O próximo capítulo desta saga vai ser dia 8 de abril no Pavilhão da Luz e esta eliminatória pode acabar já nesse dia, caso o Imortal vença. Façamos figas. Se não, as duas equipas voltam a encontrar-se dia 9 pelas 15 horas para aí sim decidirem quem fica e quem segue em frente. Espero bem que este jogo já não chegue a acontecer, era muito boas notícias para o Imortal. Vamos virar agora as nossas agulhas para a Proliga, onde no grupo de promoção o Portimonense recebeu o seu adversário direto, a equipa madeirense do Galomar, e foi copiosamente derrotado por 45-85. E o que se pode dizer de uma partida dominada do princípio ao fim pela equipa forasteira, que venceu todos os quartos e por margem dilatadas. Só que o Portimonense deve olhar para este jogo, analisar o que correu mal, sacudir a poeira e seguir em frente, porque nada está perdido nem ganho. Nos destaques, temos como melhores marcadores pelo lado do Portimonense Roberto McCoy com 8 pontos e pelo lado do Galomar, sendo melhor marcador de desafio, DeAndre Jones com 18 pontos. Nos destaques individuais, pelo lado da equipa da casa, foi nomeado Alexander Foster com 8 pontos, 6 ressaltos, 2 roubos de bola, 1 desarme de lançamento e 12 pontos de valorização. Pelo lado da equipa insular e considerado o homem do jogo, tivemos William Lloyd com 17 pontos, 8 ressaltos, 2 assistências, 1 roubo de bola, 2 desarmes de lançamento e 27 pontos de valorização. Na classificação temos em primeiro Galomar com 23 pontos, seguindo-se Portimonense e BSA com 21 pontos. Depois mais um duo, Iliabo e Galitos do Barreiro com 20 pontos. Estas as equipas ainda na luta pelos playoffs. Depois vem o Galitos de Aveiro com 18 pontos, Vasco da Gama com 17 e finalmente Caluz com 16 pontos. A uma jornada do fim ainda há decisões sobre quem vai ser apurado para os playoffs e qual o emparelhamento das equipas nessas eliminatórias. Portanto, nesta competição vai ser até à última gota. No grupo de manutenção, o ginásio tinha uma tarefa bem difícil, pois deslocou-se até a casa do líder do grupo Norte e não conseguiu dar a volta à situação, tendo sido derrotado por 73-64, e onde o treinador, o professor César Domingues, fez esta análise para as redes sociais do clube e que eu, com o devido respeito, transcrevo. Jogo de máxima importância, pois, ao atingir a vitória, poderíamos desde já alcançar a tão desejada permanência na Proliga. Tivemos uma má entrada, ofensivamente não selecionámos bem o lançamento e produzimos demasiadas perdas de bola. Defensivamente estivemos muito pouco agressivos e algo permissivos. Procurámos corrigir e reagir ainda no primeiro quarto, mas mesmo assim terminámos a perder por 23-8. A equipa reagiu no segundo e terceiro quarto, ganhámos ambos por 11-18 e 13-18, fruto de uma melhoria defensiva e maior acerto a nível ofensivo. Fomos para o quarto quarto, com o jogo em aberto, a perder apenas por 3 pontos. No derradeiro quarto, quando nenhum de nós esperava mais uma má entrada, um parcial de 9-0 deu uma vantagem de 12 pontos à Académica. Voltámos a correr atrás do prejuízo, mas o adversário soube gerir a vantagem até a final, alcançando assim a vitória. Faltou-nos consistência, agressividade defensiva e algum discernimento ofensivo para tomarmos as melhores decisões. Resta-nos agora a última jornada, onde continuamos a depender unicamente de nós para atingir o nosso objetivo. E, como disse o timoneiro da nau ginasista, nada está perdido, vamos em frente, vencer o último jogo em casa e ir de férias com a sensação do dever cumprido. Como destaques deste jogo tivemos na marcação de pontos Eduardo Guimarães da Académica com 24 pontos, sendo que pelo lado da equipa algarvia o melhor marcador foi João Serra com 14 pontos. Como destaques individuais, o melhor jogador da partida foi Diogo Silva da Académica com um duplo-duplo,
14 pontos, 11 ressaltos, 2 assistências, 1 roubo de bola, 1 desarme de lançamento e 28 pontos de valorização. Pelo lado dos visitantes, o melhor jogador foi Bruno Fernandes, igualmente com um duplo-duplo, 13 pontos, 11 ressaltos, 1 roubo de bola, 2 desarmes de lançamento e 23 pontos de valorização. No outro jogo desta fase de manutenção, o Elétrico de Ponte Sor, para grande surpresa e pena minha, foi derrotado em casa pelo Benfica Sub-23 por 68-85, complicando e muito a sua situação, pois passa a depender de terceiros para se safar de descida de divisão. Como destaques deste jogo tivemos pelo lado da equipa da casa Mário Neves com 13 pontos, 9 ressaltos, 1 assistência, 1 desarme de lançamento e 19 pontos de valorização. Pelo lado da equipa benfiquista, melhor marcador e jogador do desafio foi Eduardo Francisco com um duplo-duplo, 23 pontos, 17 ressaltos, 3 assistências, 4 roubos de bola e um respeitáveis 45 pontos de valorização. Na classificação, e a uma jornada do fim deste campeonato temos, na Zona Norte, 2 equipas tranquilas, a Académica que segue em primeiro com 23 pontos, depois vem o Maia Basket com 21 pontos. A seguir temos os aflitos Sampaense e Elétrico empatados com 19 pontos, mas com a equipa alentejana a perder no desempate. Portanto, os alentejanos necessitam de vencer e que o Sampaense seja derrotado na última jornada. Na Zona Sul, a situação é a seguinte: em primeiro Barreirense e Benfica Sub-23 com 19 pontos e depois Ginásio e Belenenses com 18. Analisando pela parte que me interessa, que é a salvação do Ginásio, os de Olhão podem safar-se mesmo não vencendo o jogo, pois necessitam apenas de fazer o mesmo resultado que o Belenenses, que recordo, recebe o Maia Basket, que não é propriamente uma pera doce, mas como para salvar o Elétrico. A equipa algarvia necessita de vencer e como é muito melhor não depender de ninguém, os olhanenses não podem nem devem pensar noutro resultado que não a vitória. E como ganho colateral, ajudar o Elétrico, que para se salvar necessita sempre de vencer. Recordo que vai à casa do Barreirense e até pode acontecer ganhar e descer, o que seriam más notícias para o ginásio. Muitas contas se vão fazer nesta última jornada. No entanto, estou convencido que os elementos do Elétrico e do ginásio no domingo de Páscoa vamos estar a festejar a manutenção de ambas as equipas. Vamos agora passar para o Campeonato Nacional da Primeira Divisão e começando pela parte masculina, onde as contas são bem mais tranquilas, pois as equipas algarvias estão a cumprir com o desejável, tendo ganho todos os jogos que disputaram. No grupo de promoção, o Imortal Sub-23 deslocou-se até a Casa da Física de Torres Vedras e venceu por 65-86, num jogo onde os destaques foram para Salvador Vico do Imortal, com o melhor marcador de desafio com 16 pontos, sendo que pela equipa de Torres Vedras o melhor marcador foi Ricardo Robol com 15 pontos. Como melhores jogadores foram eleitos 2 jogadores como mais valiosos. Foram eles José Salvador da Física com 12 pontos, 6 ressaltos, 3 assistências, 2 roubos de bola, 1 desarme de lançamento e 20 pontos de valorização. Pelo lado dos algarvios foi João Costa com 15 pontos, 7 ressaltos, 1 assistência, 2 roubos de bola e os mesmos 20 pontos de valorização. No outro jogo deste grupo, o Farense deslocou-se até a casa do Paço de Arcos Clube e, como esperado, teve que suar bastante para sair do pavilhão Jesus Correia com uma vitória por 71-77, mantendo o foco no jogo da próxima jornada com o Queluz em Faro. Na classificação, em primeiro segue o Queluz, seguido por Farense, ambos com 23 pontos, depois vem o Imortal Sub-23 com 20, Clube de Basquete da Chamusca com 19, estas as equipas que em teoria vão disputar os playoffs. A seguir temos a Física de Torres com 17, Paço de Arcos com 16, Calipos com 14 e por último o Montijo Basket com 12 pontos. A 2 jornadas do fim desta fase quase tudo está decidido. Resta saber quais os emparelhamentos para os playoffs e que comecem os jogos. No grupo de manutenção Sul, o CBA fez mais uma vítima. Desta vez venceu o Estoril Basket por 80-77. Num jogo em que a equipa forasteira deu uma luta feroz durante todo o jogo, mas que no fim, fruto da melhor qualidade individual dos atletas algarvios, a equipa do CBA avarou mais uma vitória. Os destaques deste jogo foram para António Peacock, do CBA, melhor marcador e jogador do desafio, com um brilhante duplo-duplo. 32 pontos, 25 ressaltos, 2 assistências, 2 roubos de bola e uns brilhantes 54 pontos de valorização. Pelo lado da equipa da linha, o destaque foi para Gonçalo Paes, com 19 pontos, 2 ressaltos, 6 assistências, 5 roubos de bola e 24 pontos de valorização.
Na classificação, a faltar 2 jornadas para o fim, temos o CBA em primeiro com 23 pontos, seguido por Sporting Marinhense com 19. Depois, 2 equipas, Basket Almada e Atlético de Portugal com 18 pontos, seguidos por mais um par, Estoril Basket e Academia do Lumiar com 17 pontos. Finalmente, Angra Basket com 16 e Moscavide com 13, estas duas com menos um jogo, e sendo que o Angra ainda tem uma réstia de esperança de evitar a descida de divisão. No Campeonato Nacional da Primeira Divisão Feminina, grupo de promoção, as nossas representantes tiveram o mesmo desfecho nos seus jogos. Ambas venceram. Vamos primeiro falar do jogo que opôs a equipa de André de Rezende e o Sporting Clube de Coimbrões, onde as anfitriãs venceram por 58-54, num jogo dominado até ao terceiro quarto pela equipa aburense, e que, pese o forcing final da equipa de Vila Nova de Gaia, conseguiu finalmente averbar uma vitória nesta fase. Os destaques deste jogo foram para Lanei Rodney, melhor marcadora do desafio com 26 pontos, enquanto pelos Coimbrões a melhor marcadora foi Catarina Mateus com 15 pontos. Como melhor jogador do desafio foi eleita a já citada Lanei Rodney, conseguiu um duplo-duplo com os já falados 26 pontos, a que juntou 18 ressaltos, 3 assistências, 3 roubos de bola e 29 pontos de valorização. Pela equipa forasteira, a melhor jogadora foi Catarina Lopes, igualmente com um duplo-duplo, 13 pontos, 16 ressaltos, 2 roubos de bola e 16 pontos de valorização. No outro jogo deste grupo, a ACD Ferragudo viu-se e desejou-se para levar de vencida a equipa da Associação Desportiva Sanjoanense, tendo sido necessários 2 prolongamentos para encontrar o vencedor deste jogo. A mostrar que nesta fase ninguém dá nada a ninguém, todos os jogos são discutidos até ao último segundo. Foi mais uma excelente jornada de propaganda ao basquete. E no fim, a equipa algarvia conseguiu manter a sua condição de grande favorita a vencer esta série. Os destaques deste jogo foram para Chervel Cox do Ferragudo, eleita a melhor jogador do desafio com um brilhante duplo-duplo constituído por 34 pontos, 22 saltos, 2 assistências, 2 roubos de bola, 3 desarmes de lançamento e uns grandes 49 pontos de valorização. Do lado da equipa forasteira foi eleita Ana Armour, igualmente com um duplo-duplo, 41 pontos, melhor marcador do desafio, 12 ressaltos, 3 roubos de bola e 27 pontos de valorização. Na classificação, a ACD Ferragudo segue em primeiro com 22 pontos, seguida por Basket Barcelos com 20, Associação Desportiva Sanjoanense e Eclipse Teams com 19, Coimbrões com 18, André de Rezende com 17, Quinta dos Lombos Sub-22 com 16 e finalmente o CIMEC com 13. As situações neste campeonato começam a ficar clarificadas e está praticamente tudo definido para os apuramentos para os playoffs. Vamos virar novamente agulhas, vamos falar agora da 2ª Divisão Nacional, começando pela parte masculina. Na Zona Sul A, o Ginásio Olhanense Sub-23 recebeu e foi derrotado pela equipa da União de Leiria por 52-85 e eu, mais uma vez com a devida vénia, vou recuperar na análise do jogo feita pelo professor Bruno Henrique às redes sociais do clube. Mas, antes de ler as palavras do treinador ginasista, gostava de explicar o porquê desta minha opção. Primeiro, é reconhecer o mérito da equipa de marketing do ginásio que faz um trabalho fabuloso a levar aos adeptos, simpatizantes do ginásio e público em geral a opinião de quem está no terreno. Em segundo lugar, acho que é muito mais lógico ouvir da parte de quem participa no jogo as suas opiniões sobre o que se passou em campo em detrimento da minha análise, muitas vezes apenas sustentada na estatística da FPB. Embora sempre com a noção de que é apenas a opinião dos lados, portanto, salvo melhor opinião, vou continuar a roubar os textos que os treinadores do ginásio escrevem nas suas análises aos jogos. Vamos então ouvir o que o professor Bruno Henrique disse. Mais uma boa primeira parte da nossa jovem equipa, pese embora termos saído para um intervalo atrás no marcador. Fomos capazes de competir e apresentar bons momentos de basquete perante uma União de Leiria mais forte fisicamente, especialmente no pintado. No terceiro quarto, os leirienses aumentaram os índices defensivos e nós não fomos capazes de acompanhar o ritmo. Fomos muito penalizados nesta fase pela desvantagem na luta das tabelas e ineficácia no tiro exterior. Deixámos fugir a União de Leiria no marcador e no final deste quarto o jogo estava praticamente resolvido. O quarto foi jogado numa toada mais morna e com o resultado decidido aproveitámos para dar minutos aos jogadores menos utilizados. Na próxima sexta-feira recebemos o líder que é a Luz, mais uma oportunidade para competir, crescer e continuar a evoluir, atendendo que esse é o principal objetivo desta equipa. Falando agora dos destaques deste jogo, tivemos na equipa da casa João Serra com 20 pontos, 9 ressaltos, 4 assistências e 28 pontos de valorização.
Pelo lado da equipa visitante, melhor jogador e marcador, tivemos Flávio Fonseca com um duplo-duplo de 26 pontos, 15 ressaltos, uma assistência, 3 roubos de bola, 3 desarmes de lançamento e 42 pontos de valorização. Na classificação deste grupo, o Seixal continua em primeiro com 13 pontos, sendo que o Ginásio está na última posição com 6 pontos. Para o Campeonato Nacional da 2ª Divisão, fase Sul B, houve um jogo que não se realizou, que foi o Portimonense Sub-23, Barreirense Sub-23, e como normalmente acontece nestas situações, estive à procura de motivos por qual o jogo não se tenha realizado, mas não houve nada. Há certas alturas em que tenho muitas saudades de não me dedicar a analisar o futebol, que assim tinha toda a informação. Mas falando do que aconteceu, vamos falar do jogo entre o Sporting Sub-23 e André de Rezende, que terminou com a vitória da casa por 69-51 e onde a superioridade da equipa leonina nunca esteve em causa. Na classificação, a ABA continua em primeiro lugar com 13 pontos em 7 jogos, seguido por Sporting Sub-23 com 11 pontos em 7 jogos. Depois temos o Barreirense Sub-23 com 9 pontos em 6 jogos. A seguir vem André de Rezende com 9 pontos em 7 jogos, seguida por Portimonense Sub-23 com 8 pontos em 5 jogos. Finalmente o Carnide Clube com 7 pontos em 6 jogos. Nesta fase ainda há muitos jogos em atraso para podermos fazer um apanhado correto, mas para já a ABA continua a ser a grande favorita a seguir em frente. Vamos falar agora da 2ª Divisão Feminina, segunda fase Sul B, onde houve um jogo grande entre duas das melhores equipas em prova. O Guedema recebeu e venceu o Farense por 51-43, num jogo mais lutado do que bem jogado, e com esta vitória criou ainda mais instabilidade no topo da tabela classificativa, pois, nesta altura, a situação é a seguinte. Em primeiro, o Guedema, segundo o Farense, ambas com 12 pontos, terceiro, PNB Loures, com menos um jogo e 11 pontos, quarto, Paço de Arcos Clube, também com 11 pontos, quinto, Odivelas Basket, com 8 pontos, finalmente o Clube Nacional de Natação, 6 pontos e menos um jogo. Neste grupo, a situação ainda não está definida, pois tudo se vai decidir nas deslocações que o PNB Loures vai efetuar ao campo do Farense, dia 23 de abril, e ao campo do Guedema, dia 6 de maio, que vai fechar o campeonato. Isto porque estou convencido que estas 3 equipas vão lutar entre si pelo apuramento. Portanto, marquem já nas vossas agendas. Dia 23 de abril, domingo, 17h30, todos ao campo do Farense para apoiar os jogadores da casa num jogo que pode ser decisivo. Nova viragem, e agora vamos falar da Taça Nacional de Séniores Masculinos, Grupo Sul, onde houve jornada dupla com os seguintes resultados. No sábado, a ACD Ferragudo recebeu e bateu os Salesianos de Évora por 125-54, enquanto o Cabo Grândola recebeu e foi derrotado pelo Atlético de Reguengos por 83-88. No domingo, o Atlético de Reguengos recebeu e venceu a ACD Ferragudo por 82-73, enquanto o Cabo Grândola recebeu e bateu os Salesianos de Évora por 82-56. Na classificação, a situação é a seguinte. Em primeiro segue o Atlético de Reguengos com 10 pontos em 5 jogos, depois vêm os bonjonenses com menos um jogo, a ACD Ferragudo e o Cabo Grândola com 7 pontos, finalmente os Salesianos com 5 pontos. Em termos nacionais estamos conversados, nós vamos ficar por aqui, até porque o programa já vai longo. Amanhã há mais, com 2 cestos de conversa e com um convidado multifacetado, um dos treinadores mais laureados do Algarve, comentador desportivo e um dos grandes pensadores do basquete em Portugal. Trata-se do professor Humberto Gomes e eu aconselho vivamente a não perderem esta conversa. Agora sim, até amanhã e já sabem, grandes jogos de basquete.